Há uma sensação estranha que muitas vezes se instala no fim do dia, um esgotamento sem nome, um vazio disfarçado de cansaço. A mente correu o dia inteiro, pulou de tarefa em tarefa, reagiu a 1000 estímulos, mas não se sente viva. Há produtividade, sim, há movimento, mas há também uma ausência, uma dor quase imperceptível, escondida na pressa de fazer tudo, menos o que importa de verdade. Essa dor tem uma raiz silenciosa, a dispersão. Não a dispersão que nos tira de compromissos, mas a que nos tira de nós mesmos, a que cria uma névoa ao redor da consciência. Uma névoa que nos impede de perceber para onde estamos indo e por que estamos indo. Quando tudo é resposta, não há direção. Quando tudo é reação, não há presença. Vivemos como se estar ocupado fosse sinônimo de estar vivo, como se quantidade de tarefas fosse medida de valor. Mas existe uma diferença brutal entre movimento e progresso, entre fazer muito e transformar-se. A neurociência começa a confirmar o que os antigos já sabiam. O excesso de estímulos corrói nossa capacidade de olhar para dentro. Quando o cérebro está sobrecarregado, ele entra em modo de sobrevivência, e nesse modo, a reflexão desaparece. A consciência se contrai, a profundidade vira luxo, e o silêncio, aquele espaço onde a alma respira, se torna insuportável. Mas ninguém percebe essa dor de imediato, porque ela é sutil, ela se esconde nos hábitos, nos pequenos gestos repetidos sem pensar, no scroll infinito das redes, na necessidade de estar sempre fazendo algo. Há uma falsa produtividade que nos embriaga, que dá a ilusão de controle, de progresso, de evolução. Mas, no fundo, é só mais uma forma de escapar de si mesmo. E o mais perigoso é que essa dor não grita, ela sussurra, ela vai se acumulando devagar, como uma infiltração silenciosa na estrutura da alma. E quando finalmente sentimos que algo está errado, muitas vezes já estamos longe demais de nós mesmos. Já nos tornamos estranhos no próprio corpo, no próprio tempo, na própria história. Não há culpa nisso. Não há vergonha em ter se perdido, porque todos, em algum momento, se perdem. O mundo foi desenhado para isso, para te puxar para fora, para te fazer acreditar que se você parar, você some. Mas não some, ao contrário, é quando você para que você começa a existir de verdade. A dor da dispersão é, na verdade, um chamado, um pedido silencioso da alma por presença, por reconexão. Por um tempo mais lento, mais lúcido, mais íntimo, quando ouvimos esse chamado, algo começa a mudar, aos poucos, em silêncio. Mas muda, porque não há cura sem encontro, e não há encontro verdadeiro, sem primeiro esvaziar o barulho. Existe uma angústia que não nasce dentro da alma, mas cresce ali dentro como uma erva daninha. Ela vem de fora, ela vem do barulho. Um barulho que não é apenas som, mas excesso de presença dos outros em nossa própria mente. É o mundo dizendo o tempo inteiro como você deveria ser, o que deveria sentir, como deveria reagir, o que deveria querer. É o ruído da expectativa alheia, da informação constante, da necessidade de estar sempre por dentro, mesmo que por dentro você esteja se desfazendo. O corpo sente isso. Os ombros enrijecem, o peito aperta, a mente gira em espiral e você, sem perceber, começa a viver em estado de alerta. Sempre prestes a responder, sempre tentando se atualizar, sempre consumindo, sempre buscando algo fora para tentar acalmar o que está dentro. Mas o que está dentro não se acalma com mais barulho. O que está dentro só encontra repouso quando o mundo silencia. Marco Aurélio escreveu com uma lucidez silenciosa que precisamos reservar para nós mesmos um retiro interior. Um espaço diário de introspecção, onde nenhum ruído externo entra sem permissão. Ele dizia isso em meio à guerra, ao império, às pressões do poder. Mesmo ali ele reconhecia,
Sem silêncio, não há governo de si. Sem pausa, não há clareza. Sem recolhimento, não há força interior. Vivemos hoje sob o efeito de um veneno moderno, a dopamina intermitente. Cada notificação, cada atualização, cada manchete nova estimula um pequeno prazer, curto, raso, viciado. E quanto mais nos alimentamos disso, mais frágeis nos tornamos, mais carentes de estímulos, mais desconectados da presença. A alma se torna dependente do ruído como um corpo viciado em açúcar. Quanto mais recebe, menos se nutre. E nesse caos sensorial surge um mito moderno, perigoso, silencioso, a ideia de que precisamos estar informados o tempo todo, como se estar atualizado fosse uma forma de estar vivo. Mas estar vivo é outra coisa. Estar vivo é estar inteiro, estar presente, estar conectado com o que pulsa dentro, com o que é essencial. O caos interno não nasce apenas dos nossos traumas ou das nossas escolhas. Ele é amplificado todos os dias pelo modo como nos relacionamos com o mundo. O excesso de ruído lá fora cria um deserto aqui dentro, um deserto de escuta, de presença, de direção. E quando esse deserto se instala, ficamos vulneráveis a qualquer notícia, a qualquer opinião, a qualquer crítica, a qualquer elogio. Silenciar não é se isolar, é voltar a ouvir, não o mundo, mas o que realmente importa. O que existe em você antes da comparação, antes do julgamento, antes da performance. O silêncio não nos afasta da realidade. Ele nos devolve a realidade mais profunda, aquela que só existe quando a alma para de correr e começa a ouvir. Há um momento quase sempre silencioso em que a alma se cansa de atuar, cansa de sustentar imagens, cansa de colecionar aprovações, cansa de medir o próprio valor pela reação dos outros. Esse cansaço não grita, ele pesa. Ele se instala no corpo como uma exaustão inexplicável, como um vazio que nenhum elogio preenche. E é nesse instante que começamos a perceber. Talvez sem notar, tenhamos construído nossa identidade a partir dos olhos errados. Desde cedo, aprendemos a nos enxergar através de espelhos externos, olhares, palavras, comparações. A criança que buscava afeto virou o adulto que busca validação. E a cada gesto, a cada escolha, existe uma pergunta não dita. Será que estou sendo suficiente? Será que vão gostar de mim assim? Será que agora vão me ver? Mas quanto mais tentamos nos encontrar no reflexo dos outros, mais distantes ficamos de quem somos de verdade. A identidade construída por fora é instável, porque depende de variáveis que não controlamos, e o que não controlamos nos angustia, nos aprisiona, nos desconecta. O corpo sente isso antes da mente. O coração acelera diante de uma crítica. A pele se contrai quando percebe rejeição. A mente gira quando o outro não responde como esperávamos. É o cortisol do medo, da comparação, da expectativa frustrada. Uma química emocional que aos poucos desgasta e que, com o tempo, cria um buraco interno difícil de nomear. Uma sensação de inadequação constante, como se nada fosse suficiente. Nem o afeto, nem o sucesso, nem a aparência. Nada. E o mais cruel é que essa busca por aceitação é muitas vezes inconsciente. Ela se camufla em gentileza, em esforço, em dedicação. Mas por dentro há um grito contido. Um grito que diz: me veja, me reconheça, me permita existir. E quando isso não vem, vem o colapso. Um colapso silencioso, invisível, mas profundamente real. A perda de identidade nesse processo não acontece de uma vez. Ela se dá aos poucos, nas concessões cotidianas, nos silêncios engolidos, nos desejos adiados. Até que um dia, sem perceber, a pessoa que olha no espelho já não sabe mais o que deseja.
já não sente mais o que sente, já não se reconhece na própria vida. Mas há um ponto de retorno, um ponto onde, mesmo ferido, o ser humano pode recomeçar. E esse ponto quase sempre começa no silêncio, porque no silêncio os olhos se voltam para dentro, e ali, longe das expectativas alheias, longe das comparações, longe da necessidade de agradar, começa um reencontro. Um reencontro tímido, inseguro, mas profundamente necessário. É preciso coragem para não depender do reflexo. Coragem para se ver com olhos próprios. Coragem para sustentar quem se é, mesmo quando o mundo não aplaude. E essa coragem não nasce da força, nasce do cansaço, nasce do limite. Nasce do momento em que você decide que não quer mais viver com medo de desapontar. É ali que a liberdade começa. E onde, aos poucos, a identidade verdadeira encontra espaço para voltar a respirar. Há um tipo de silêncio que não traz alívio imediato. Pelo contrário, ele aperta, ele incomoda, ele confronta. É o silêncio que chega quando todas as distrações cessam, quando a casa está quieta, quando o telefone está longe, quando ninguém chama. É nesse momento que surge uma presença esquecida, você mesmo. E essa presença para muitos é desconfortável, porque ela carrega verdades antigas, feridas mal cicatrizadas, sonhos que ficaram para trás, culpas não nomeadas, desejos sufocados. O silêncio, então, deixa de ser um refúgio e vira espelho, e há quem fuja desse espelho a vida inteira. Mas fugir do silêncio é fugir da liberdade, porque enquanto evitamos o encontro conosco, ficamos reféns do que nos distrai. E o que nos distrai nos mantém pequenos, presos, repetitivos. A mente segue em ciclos, o corpo segue em tensão, a alma segue cansada, porque algo dentro de nós está sendo ignorado. A psicologia chama isso de necessidade de coerência interna. O ser humano só encontra paz quando suas ações refletem quem ele realmente é, quando há alinhamento entre o que sente, o que pensa e o que faz. Mas esse alinhamento exige consciência, e consciência exige presença, e presença exige silêncio. O problema é que muitas vezes confundimos esse silêncio com tédio, mas não é tédio, é medo. Medo de sentir o que foi escondido, medo de lembrar o que foi apagado, medo de admitir o que ainda machuca. Por isso, tanta gente foge. E foge para tudo, para as telas, para o trabalho, para relacionamentos, para compromissos sem alma. Qualquer coisa que impeça o vazio de se revelar. Só que o vazio não é o fim. O vazio é a pausa entre o que foi e o que pode ser. É a terra arada antes da semente. E é preciso suportar esse solo nu por um tempo. É preciso ficar com o desconforto até que ele fale. Porque ele fala. Ele sempre fala. Mas só quando somos capazes de escutá-lo sem julgamento, sem pressa, sem querer transformá-lo de imediato. Há um poder silencioso no ato de simplesmente estar. Estar consigo. Estar inteiro. Estar presente. Sem máscara, sem roteiro, sem filtro. Apenas estar. A alma, quando respeitada, se reorganiza. O que parecia dor se transforma em clareza. O que parecia confusão se transforma em direção. E o que parecia fim se revela começo. Dedicar um tempo diário à presença sem estímulo é um gesto de coragem. Não é um ritual de performance, não é uma técnica de produtividade. É um voto íntimo, um retorno, um lembrete de que, por trás de tudo o que você faz, existe alguém que apenas é. E esse alguém, apesar de todas as dores e ruídos, ainda está aqui, esperando, pacientemente, para ser ouvido, para ser acolhido, para ser finalmente reconhecido, no silêncio, no encontro, no espaço onde a vida recomeça. É curioso como, muitas vezes, a alma pede por silêncio, enquanto os nossos hábitos pedem exatamente o contrário. Como se houvesse dentro de nós duas forças opostas, uma querendo repousar
e outra querendo fugir. O excesso de ruído nesse cenário não é apenas consequência do mundo moderno, é também um mecanismo de defesa, uma tentativa inconsciente de evitar algo que ainda não temos força para encarar. Vivemos conectados, a todo instante, mas essa conexão não é com o que importa. É com o fluxo ininterrupto de informações, sons, imagens, mensagens, cobranças, alertas. E quando esse fluxo para, o desconforto começa. Porque o ruído externo tem se tornado um anestésico para o caos interno. Como se, mantendo a mente ocupada o tempo todo, fosse possível evitar que o coração se pronuncie, mas o coração não se cala. Ele apenas sussurra mais baixo. E quanto mais o ignoramos, mais nos afastamos da nossa verdade essencial. Aquela que não grita, que não exige, que apenas observa. E verdade que se revela quando tudo mais se cala. A neurociência já começa a comprovar o que os antigos intuíram. O estímulo constante altera a forma como pensamos, como sentimos, como reagimos. Reduz nossa capacidade de foco, prejudica a memória de longo prazo e, principalmente, dificulta o acesso à introspecção, porque a mente hiperestimulada perde a habilidade de mergulhar, fica na superfície, pulando de uma coisa para outra, como se pensar com profundidade fosse um esforço insuportável. E é por isso que muitas pessoas vivem como se estivessem usando fones de ouvido o tempo todo. Ouvem tudo, menos a si mesmas. Estão presentes em todos os lugares, menos dentro do próprio corpo. A alma, nesse estado, se sente abandonada, mesmo que o mundo aplauda, mesmo que tudo pareça estar indo bem. Há uma diferença profunda entre estar informado e estar em sintonia. Estar em sintonia é perceber o que realmente precisa de atenção, o que é ruído e o que é chamado, o que é urgência fabricada e o que é necessidade real. E essa percepção não nasce do excesso, ela nasce da pausa. Quando aprendemos a identificar os ruídos que carregamos, externos e internos, começamos a notar quantos deles foram aceitos sem consciência. Quantos vieram da infância? Quantos foram herdados, copiados, absorvidos? E ao perceber isso, um espaço se abre. Um espaço onde o silêncio deixa de ser um vazio ameaçador e passa a ser um território fértil. Um lugar onde a mente começa a descansar, onde o corpo começa a soltar, onde a alma começa a falar. O silêncio nesse contexto não é uma meta, é uma consequência. Ele chega quando o ruído perde o poder, quando a necessidade de distração dá lugar à necessidade de presença, quando a alma, cansada de gritar, percebe que pode simplesmente esperar e que, na espera silenciosa, algo profundo começa a se reorganizar, sem pressa, sem alarde, apenas com verdade e com tempo. Você disse, excelente. Você pode continuar para o próximo capítulo. Observe que o roteiro tem 3 horas de duração. Não inclua emojis, mankey, etc. Adicione sempre um ponto final aos títulos e subtítulos, por exemplo, ouça com atenção. Adicione um ponto. Não diga a eles o que fazer, por exemplo, erro comum, exercício prático, caso real, erro grave, etc. O ChatGPT disse, 6. Sou assim mesmo. A crença que impede a reconstrução. Há frases que parecem inofensivas, mas carregam um peso imenso. Frases ditas quase sempre em tom de resignação, como um escudo contra a mudança. E entre elas, talvez nenhuma seja tão silenciosamente destrutiva quanto essa. Sou assim mesmo. No instante em que essa frase se instala, algo dentro de nós para de crescer. Como se a identidade fosse uma sentença, como se a dor fosse parte imutável do que somos. Como se já fosse tarde demais para ser diferente. Mas não é tarde. Nunca é tarde. A identidade não é um ponto final. É uma construção contínua, uma escultura em processo. E cada pensamento, cada escolha,
Cada silêncio tem o poder de transformar essa escultura. Zenão de Sítio, o fundador do estoicismo, não nasceu filósofo. Tornou-se, depois de perder tudo, depois de naufragar, depois de ter sua vida virada ao avesso, e foi justamente nesse vazio que ele construiu a base do seu novo ser. Ele entendeu, como poucos, que o que somos não é o que nos acontece, mas o que escolhemos fazer com o que nos acontece. Quando dizemos, sou assim mesmo, muitas vezes estamos protegendo uma dor, uma decepção antiga, uma crença herdada, um medo que não conseguimos nomear. É mais fácil se apegar a uma identidade rígida do que encarar o desconhecido de mudar. Porque mudar assusta. Mudar mexe com estruturas internas. Mudar exige que a gente abandone aquilo que, mesmo nos ferindo, nos era familiar. Mas o silêncio tem o poder de mostrar que essa crença não é verdade. Porque quando tudo silencia, o que resta não é o personagem. Não é o papel que você interpreta no mundo. É a essência. E essa essência, apesar de tudo, é livre. Ela não está presa ao passado, nem às escolhas antigas, nem às limitações impostas por outros. Ela está apenas esperando espaço para emergir. O mais curioso é que o silêncio não muda quem você é. Ele revela quem você sempre foi. Revela camadas escondidas sob o medo, virtudes sufocadas por experiências mal digeridas, coragens esquecidas sob o peso do costume. O silêncio é espelho, mas é também semente. Ele reflete e planta ao mesmo tempo, e é justamente por isso que tanta gente resiste a ele, porque no fundo sabe que ao silenciar vai perceber que pode mudar, que deve mudar, e que para isso precisará abrir mão do sou assim mesmo. Precisará olhar com carinho, mas também com firmeza para tudo aquilo que foi usado como escudo. Então, finalmente, entender que viver é transformação constante, que a firmeza não está em repetir o passado, mas em criar um presente mais lúcido, mais inteiro, mais verdadeiro. A reconstrução não começa com grandes revoluções. Começa com pequenos rompimentos, romper com o costume de se esconder atrás de rótulos, romper com o hábito de se limitar pelo que já foi, romper com a crença de que já é tarde. Porque enquanto houver respiração, há possibilidade. Enquanto houver silêncio, há espaço. Enquanto houver coragem, mesmo que tímida, há caminho. E esse caminho sempre começa dentro. Sempre. Há uma solidão que machuca, aquela que nasce da ausência de vínculos, da perda de alguém, da sensação de não pertencer. Mas existe também uma solidão que cura. Uma solidão escolhida, construída com consciência. Uma solidão que não isola, mas integra, que não distancia, mas aproxima. Aproxima você de si mesmo. Aproxima você de Deus. Aproxima você da realidade mais profunda, aquela que não se acessa com pressa, nem com companhia. Essa solidão consciente é uma disciplina, porque não se trata apenas de estar só, mas de estar inteiro na própria presença, de não buscar distração, de não se perder em atividades automáticas, de não fugir daquilo que emerge quando tudo silencia. E essa disciplina, como toda disciplina verdadeira, exige constância. Não exige perfeição, nem resultados imediatos, apenas constância. Como quem volta todos os dias para casa. Angela Duckworth, estudando o poder da determinação, concluiu que o que mais diferencia os que persistem dos que desistem não é o talento, mas a constância. Mas no silêncio, essa constância não é força bruta, é presença diária, é o ato de sentar-se consigo mesmo, mesmo quando a mente grita. É o gesto de permanecer, mesmo quando tudo dentro de você quer correr. É escolher, a cada dia, honrar esse encontro íntimo e tratá-lo como prioridade. Viktor Frankl viveu isso de forma extrema. Em meio aos horrores dos campos de concentração, ele descobriu que há um espaço dentro de cada ser humano que permanece livre.
um espaço onde a dor não alcança, onde o medo não paralisa, onde a dignidade não morre. E esse espaço, dizia ele, é onde mora o sentido. E o sentido só aparece quando se cala o desespero, quando se silencia a angústia, quando, mesmo cercado de caos, a alma encontra um ponto de recolhimento interno. Essa capacidade de recolher-se é hoje uma forma de resistência. Num mundo que nos exige o tempo todo, recolher-se é recusar ser sugado. Recolher-se é se lembrar. Lembrar de quem você é, do que realmente importa, do que está além das aparências. E lembrar exige pausa. Não é possível se lembrar de si enquanto se corre, enquanto se performa, enquanto se tenta agradar todos ao redor. Estabelecer um período de solidão consciente não é um luxo, é um ato de sobrevivência, de manutenção da sanidade, de preservação da alma. Mesmo que seja apenas alguns minutos por dia, mesmo que pareça pouco, porque nesse pouco mora o essencial. É ali que as ideias se assentam, que os sentimentos se organizam, que a intuição volta a falar, que a fé, por vezes abalada, reencontra solo fértil. A disciplina da solidão não é sobre isolamento, é sobre profundidade. É sobre recuperar o sentido da companhia mais constante que você terá por toda a vida, você mesmo. E quanto mais íntimo se torna esse vínculo, menos dependência se tem do ruído externo. Menos carência, menos pressa, mais presença, mais raiz, mais verdade. No fim, é sempre no silêncio que a alma se fortalece. É na ausência do aplauso que a virtude floresce. É na solidão, quando bem vivida, que o ser humano descobre a força serena de apenas ser. Sem precisar provar, sem precisar mostrar, apenas ser e estar. Por inteiro, mesmo sozinho, sobretudo sozinho. Existe um desejo quase automático que acompanha o ser humano, o desejo de controlar o tempo, controlar os outros, controlar o futuro, controlar até os próprios sentimentos. É como se, mantendo tudo sob vigilância, pudéssemos garantir a segurança, a ordem, a paz. Mas a verdade é que quanto mais tentamos controlar o incontrolável, mais nos distanciamos da serenidade que buscamos. O paradoxo é evidente, mas difícil de aceitar, porque fomos ensinados a agir, a resolver, a antecipar, a não depender de ninguém, a garantir resultados. Mas a vida não se curva à nossa vontade, e por mais esforço que se faça, haverá sempre variáveis que escapam, pessoas que vão embora, situações que fogem do planejado, emoções que surgem sem aviso, perdas que chegam sem merecimento. A realidade não se ajusta à nossa necessidade de ordem. E quando tentamos forçá-la, adoecemos. O estoicismo sempre soube disso. Epicteto nos ensinou que a liberdade começa quando entendemos o que depende de nós e o que não depende. E que colocar nossa energia no que está fora desse limite é desperdiçar vida, é esgotar o espírito, é construir castelos na areia, e ainda assim insistimos. Insistimos porque o controle dá uma sensação de força, uma ilusão de segurança, mas é só ilusão, porque o verdadeiro poder está em outra parte, está na aceitação lúcida, não na aceitação passiva que se conforma, mas na aceitação ativa, que reconhece os limites e a partir deles age com sabedoria. É nesse ponto que a energia vital deixa de ser drenada. É quando paramos de lutar contra o rio e começamos a aprender a nadar com ele, sem perder a direção, sem abrir mão da dignidade, mas com menos resistência, com mais paz. O custo de tentar controlar tudo é alto e quase sempre silencioso. Ele aparece no cansaço constante, no sono que não descansa, na ansiedade que não passa, no corpo tenso, na irritação sem motivo, na sensação de fracasso, mesmo quando tudo parece certo, porque o que nos exaure não é o mundo, é a luta interna contra aquilo que ele não pode oferecer. Há sabedoria no recuo,
há força na entrega. Há maturidade em reconhecer que a vida se move por ciclos que não dominamos, que há tempo para agir e tempo para soltar, tempo para fazer e tempo para observar, e que esse tempo não é marcado por relógios, mas por escuta, pela escuta da alma, pela escuta da realidade. Pergunte-se, com honestidade serena, o que você está tentando controlar hoje que está drenando sua energia vital? Qual é o peso que você carrega por não aceitar que algo fugiu do seu alcance? Qual é a dor que se prolonga apenas porque você ainda insiste em resistir? A resposta não virá de fora, não virá em frases prontas, mas virá no silêncio, porque é no silêncio que o controle se dissolve e na dissolução do controle nasce a liberdade. Uma liberdade que não grita, que não exige, que não impressiona, mas que sustenta, que dá chão, que devolve leveza e, aos poucos, devolve também o fôlego de viver sem precisar dominar tudo, apenas viver com presença, com entrega, com lucidez. Vivemos sob a ilusão de que tudo precisa ser contínuo, que o crescimento é linear, que a produtividade é constante, que a evolução não pode parar. Mas a natureza, silenciosamente, nos ensina o contrário. Nenhuma árvore cresce o tempo todo. Nenhum rio corre sem pausas. Nenhuma alma se fortalece sem intervalos de repouso. A pausa não é ausência de vida, é parte da vida, parte do movimento, parte da construção. No cérebro humano, há um estado chamado modo default, que é ativado justamente quando não estamos focados em tarefas específicas. É nesse modo, aparentemente inativo, que o cérebro consolida aprendizados, integra emoções, organiza memórias. Em outras palavras, é no repouso que a mente se alinha. É na pausa que o entendimento amadurece. É no silêncio que o saber se transforma em sabedoria. Mas a maioria de nós tem medo de parar, porque parar confronta a ideia de que somos valiosos apenas quando estamos produzindo. Confronta o vício do fazer, confronta o ruído interno, e por isso a pausa é frequentemente evitada, substituída por tarefas, por telas, por compromissos, por ocupações que mantêm o corpo em movimento enquanto a alma continua estagnada. Por trás desse medo da pausa, há um trauma coletivo, o medo de ser inútil, como se o valor da existência estivesse ligado à quantidade de entregas. Mas o valor da vida não se mede em produtividade, mede-se em presença, em coerência, em integridade. E nenhuma dessas virtudes nasce no excesso. Elas nascem na escuta, na espera, na contemplação. E tudo isso exige pausa. Há uma prática simples, mas profundamente transformadora: interromper o dia 3 vezes, não para checar notificações, não para fazer algo, mas para sentir, respirar, olhar para dentro. Essas pequenas interrupções conscientes funcionam como âncoras. Elas resgatam a presença, elas reorganizam a mente, elas lembram o corpo de que não está em guerra, elas lembram a alma de que ainda está viva. Essas pausas não precisam ser longas. O que importa não é o tempo, é a qualidade, é a intenção, é o gesto de se retirar, mesmo que brevemente, do barulho do mundo e voltar com um pouco mais de lucidez, com um pouco mais de clareza, com um pouco mais de compaixão por si mesmo, porque a construção de uma vida serena não acontece nos grandes momentos, acontece nos intervalos, nos espaços entre uma ação e outra, nos silêncios entre uma resposta e outra, nas pausas em que a alma pode enfim respirar, e quando essa respiração acontece, tudo muda, não de forma explosiva, mas de forma sólida, porque só constrói bem quem sabe quando parar, e só para quem não tem medo de escutar o que o silêncio tem a dizer. Há épocas em que a maior coragem não está em gritar, mas em calar.
Em um mundo saturado de ruídos, de opiniões urgentes, de pressas fabricadas, o silêncio se torna um ato de resistência. Não um silêncio passivo que se submete, mas um silêncio ativo que observa, que escolhe, que compreende. Um silêncio que não foge da realidade. Mergulha nela com mais profundidade do que qualquer palavra apressada seria capaz de fazer. Sócrates, ao dizer "conhece-te a ti mesmo", não ofereceu uma frase bonita, ofereceu uma exigência, um chamado existencial, um dever, porque conhecer-se de verdade não é confortável, não é leve, é atravessar as sombras, é reconhecer contradições, é admitir fragilidades, e isso exige um ambiente que permita escuta, que permita questionamento, que permita sentir. Esse ambiente é o silêncio. Mas vivemos hoje como se o silêncio fosse um luxo, como se parar para ouvir-se fosse desperdício, como se a introspecção fosse um sinal de fraqueza, e assim vamos nos afastando do próprio centro. Vamos nos tornando especialistas em tudo, menos em nós mesmos. Sabemos sobre política, sobre economia, sobre tendências, sobre notícias, mas não sabemos nomear o que sentimos, não sabemos explicar o que nos move, não sabemos reconhecer quando estamos agindo apenas por medo. É por isso que o silêncio é revolucionário, porque ele quebra esse ciclo, ele desacelera o automático, ele interrompe a repetição, ele cria um espaço onde é possível lembrar. Lembrar daquilo que foi esquecido, daquilo que faz sentido, daquilo que sustenta. O silêncio também é justiça, porque nele todas as vozes internas têm espaço. Até aquelas que foram caladas por anos, a voz da criança ferida, a voz do sonho adiado, a voz da fé abalada, a voz da intuição ignorada. Todas essas vozes voltam a falar, e quando ouvidas com respeito, deixam de gritar, deixam de sabotar. Começam, enfim, a colaborar. Não há crescimento sem escuta, e não há escuta verdadeira sem silêncio. A pausa profunda que o estoicismo propõe não é uma estratégia para lidar com o estresse, é uma postura filosófica, é uma forma de estar no mundo sem ser tragado por ele. É a escolha de viver com clareza, com propósito, com firmeza, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém reconheça, porque a verdadeira transformação não acontece diante das câmeras, acontece no escuro, no recolhimento, no silêncio. Num mundo que grita, quem cala com consciência carrega a força dos que não precisam provar mais nada. Carrega a serenidade dos que aprenderam que a paz não é ausência de conflito, é presença de sentido. E esse sentido quase sempre é reencontrado em silêncio, no intervalo entre um pensamento e outro, no vazio que parece assustador, mas que na verdade é o solo onde uma nova vida pode começar a germinar, sem pressa, sem espetáculo, apenas com verdade e com silêncio. Há uma força que não se vê, uma força que não se mede em resultados, nem em números, nem em reconhecimento. É a força do que é construído em silêncio, a força da alma que aprendeu a não se precipitar, a não se justificar, a não se perder na pressa do mundo. Uma força que nasce quando se para de buscar no barulho o sentido da existência. Marco Aurélio, em seus escritos íntimos, escreveu não para os outros, mas para si. Ele entendeu que a fortaleza verdadeira não é aquela que se ergue do lado de fora, mas aquela que se constrói nos bastidores do espírito. Essa fortaleza não precisa de muros, precisa de clareza. Clareza sobre o que se pode controlar. Clareza sobre o que realmente importa. Clareza sobre o que sustenta a vida quando tudo parece ruir. A vida não responde ao seu barulho, responde à sua clareza. E a clareza só aparece quando há espaço, quando há tempo, quando há escuta. E tudo isso só se torna possível quando o silêncio é respeitado como ferramenta de reconstrução, não como ausência de ação. Porque o silêncio não paralisa, ele prepara, ele organiza,
ele fortalece. Antes de tentar mudar o mundo, é preciso reconstruir o próprio espaço interior. Esse espaço, muitas vezes esquecido, é onde mora a intenção real, a motivação profunda, o porquê verdadeiro. E reconstruir esse espaço não é um evento, é um processo. Um processo feito de pausas, de respirações conscientes, de despedidas silenciosas, de reencontros inesperados. E é nesse processo que o poder interior retorna. Não um poder que domina, mas um poder que sustenta, que acolhe, que guia. A espada mais afiada não é forjada apenas no fogo. Ela precisa ser resfriada na água. Sem esse mergulho, ela se quebra. Sem esse silêncio, ela se parte. E assim é a alma. Precisa do calor das experiências, sim, mas precisa também da água do silêncio, da pausa que cura, da quietude que orienta, do vazio que não assusta, mas convida. Esse é o poder silencioso que tantos ignoram, o poder de permanecer em si, de respirar fundo diante do caos, de responder com presença e não com impulso, de viver com propósito mesmo sem plateia. Esse é o poder que ninguém tira, que ninguém vê, mas que transforma tudo, porque o mundo muda quando você muda o modo como caminha dentro dele, e esse modo é moldado no silêncio. É ali que tudo começa. É ali que, mesmo quando tudo parece perdido, a vida reaprende a florescer. Por dentro, em silêncio, com firmeza, com verdade e com paz.